vamos iniciar os nossos estudos, em que nós estamos agora na parte 19 da série André Luiz, dos temas dos livros de André Luiz, em que nós fazemos uma abordagem no sentido de detalhar algumas informações entre linhas, algumas informações nos parágrafos, nos capítulos dos livros de André Luiz, porque esses estudos podem nos ajudar no sentido de nos defender das nossas tendências, arrastamentos. Nós temos muitas vidas, algumas com grandes progressos, graças a Deus, e outras com as suas estagnações. Então, essas vidas devem ser sublimadas, melhoradas, para que a nossa vida faça um grande sentido. Nós estamos neste mundo transitório com uma tarefa de autoiluminação. E como é importante vivermos a doutrina espírita, para que possamos entender a vida espiritual, a vida invisível. Então, vamos iniciar. Vocês estão acompanhando no slide. Existem 4 retângulos, e esses retângulos têm suas sequências. Os conteúdos que destacamos para hoje, que são menções dos mentores espirituais, temas que eles desenvolvem, fazem reflexões, e com isso nós podemos aderir, assimilar estes ensinamentos para as nossas próprias vidas, para as nossas próprias vidas. Então, precisamos e necessitamos deste conhecimento este que pode, este conhecimento, fazer uma diferença de forma muito positiva. Então, nós estamos na parte 19 dos temas dos livros de André Luiz, e vamos iniciar com o livro Libertação. Todos eles foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E o primeiro livro Libertação, capítulo 4, Numa Cidade Estranha, é o nome do capítulo. Numa Cidade Estranha. André Luiz se encontra numa região sombria, no umbral, e André Luiz, orientado por Gúbio, eles fazem reflexões e analisam aquele cenário, aquela cidade sombria do umbral, que é uma cidade em que ela é dirigida por espíritos cruéis, são inteligências razoáveis, mas são espíritos que moralmente são imperfeitos e têm uma natureza muito sombria. Esses espíritos, um deles, muito conhecido na nossa doutrina, é o Gregório. É um espírito que se encontra neste ambiente, nesta organização cruel, na região do umbral, numa vida sombria. E o André Luiz e Gúbio estão em missão a fim de que possam auxiliar diversos irmãos. E o Gúbio explica a respeito dos poderes da inércia e sistema de furto psíquico, isto é, tais poderes da inércia, segundo o Gúbio, são comportamentos, ações em que nós, na nossa dimensão física, isto é, no mundo encarnado, a população encarnada recebe influência direta desses irmãos infelizes da região do umbral, quando esta humanidade encarnada aceita esta influência, porque nós podemos aceitar as influências positivas evangélicas da colônia espiritual nosso lar. Mas não é o caso, porque o que predomina no planeta Terra, no mundo encarnado, ainda é o mal. Segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4, a classificação do nosso planeta é de provas e expiações, conforme sabemos. E segundo Allan Kardec, o mal predomina. O mal predomina, isto é, o ambiente comum em nosso planeta Terra, infelizmente, é a ausência do bem, é o mal.
o desconhecimento da verdade. E esta humanidade encarnada que somos nós, ela aceita estas influências desses espíritos infelizes, que o Gubbio classifica como poderes da inércia, isto é, os encarnados vivem uma espécie de conformação, no sentido de aceitarem a ociosidade, os vícios, os arrastamentos, não entendendo que a vida ela tem uma finalidade, uma direção espiritual, no sentido de superarmos as nossas imperfeições, que ainda escravizam todos nós, a situações de enigmas pessoais, dilemas, desertos emocionais. Então, precisamos, mais do que nunca, do nosso Evangelho. Diante disso, o Gubbio explica. Quando nós contemplamos, todos nós, uma certa ociosidade, quando vivemos aceitando os vícios, valorizando o mundo material e ignorando o mundo espiritual, esses comportamentos, em escala imensurável, uma grande escala, caracterizam, para o Gubbio, poderes da inércia, isto é, os espíritos infelizes, inteligências do mal, eles influenciam através de conceitos, ideias, mentalidades, os nossos comportamentos. Nós aceitamos os vícios como estilo de vida, e não é estilo de vida. É uma vocação para o abismo. Nós estamos trilhando o abismo de nós mesmos. Nós estamos nos conduzindo para o abismo quando aceitamos vícios, banalizamos o mal, esquecemos a nossa condição de herdeiros do mundo celestial. Tudo isso representa, segundo Gubbio, o mentor espiritual que acompanha André Luiz, no livro Libertação, eles estão visitando a cidade, uma cidade sombria, uma cidade estranha nessa região, e eles estão percebendo ali o cenário. São populações que ainda vivem característica do mundo encarnado, e os habitantes, segundo André Luiz, eles mantêm os estigmas do seu último ato, da sua desencarnação, da sua morte do corpo físico. Então, eles continuam mutilados, sem braços. André Luiz observa que alguns deles têm feridas que não cicatrizaram, o perispírito guardou esses estigmas. Então, essas populações, elas apresentam, esses habitantes apresentam características da sua última vida, com seus vícios, com as consequências das suas mortes físicas. Então, é um ambiente muito desagradável. E, seguindo ainda no retângulo à direita do livro Libertação, sistema de furto psíquico. Isto é, todos nós, quando vivemos uma vida da ausência do Evangelho, uma vida muito voltada para o mundo transitório, sem preocupação de evangelizar os nossos corações, segundo o André Luiz e o mentor Gubbio, ambos orientam a todos nós que podemos viver obsessões, vampirismo, e estas obsessões, elas são classificadas no sentido coletivo como uma espécie de furto psíquico. Isto é, esses irmãos infelizes, eles conseguem alcançar as vibrações da nossa humanidade encarnada e eles transferem estas vibrações para a humanidade desencarnada na região do umbral. Mas como é que eles fazem isso? Quando nós observamos pessoas alcoolizadas, viciadas, elas exalam as vibrações do alcoolismo, do seu próprio vício. Lembrando que nós exalamos a chamada matéria mental, que alguns consagram como a energia, fluido, ectoplasma, mas uma coisa é certa: nós exalamos energias. Podem ser energias positivas ou não, depende da nossa conduta. Se, porventura, o nosso comportamento está voltado ao Senhor Jesus, as nossas vibrações, o nosso halo vital, o nosso perispírito, vai exalar vibrações de luminosidade,
partículas de luz que vão ajudar a nos curar e gerar um magnetismo agradável, um certo carisma, uma presença espiritual em qualquer ambiente que nós vemos marcar presença quando buscamos o Evangelho. Agora, se a minha vida é um peso emocional para outros, se eu tenho comportamentos contrários que violam as leis divinas, eu vou exalar no meu fluido universal, a energia da vida que está em mim, eu vou exalar vibrações, miasmas, micro-organismos astrais desagradáveis. E esses espíritos infelizes, eles procuram captar essas energias, porque eles querem ter uma sensação de mundo encarnado. Então, existe uma espécie de sistema de furto psíquico em que esses irmãos infelizes, eles tentam alcançar todos nós por estes vícios, por estes comportamentos. E, conforme vocês conhecem essa obra extraordinária do Livro dos Espíritos, eu vou pedir para a Norma ler a questão 340 do Livro dos Espíritos, porque pode nos ajudar a entender que a vida se apresenta como uma travessia perigosa, segundo a questão 340. Allan Kardec pergunta se a encarnação é um ato solene, é um ato importante, e a resposta próxima disso diz o seguinte, que a reencarnação ela é semelhante a um viajante que vai entrar no barco, vai viajar no mar da vida e vai passar por uma travessia perigosa. Ele não se sabe se vai conseguir superar as ondas e há o risco, segundo a resposta, há uma possibilidade de viver um afogamento, de ficarmos nas águas da vida. Então, é um realismo, há uma realidade. O mundo espiritual não ilude os habitantes que se encontram no mundo corpóreo. Eles esclarecem que é uma travessia perigosa. Por quê? Porque nós temos o mundo invisível, o baixo astral, o astral inferior, tentando direcionar, através de obsessões perigosas, sutis, a caminhos que não representam a beleza do nosso Evangelho. Então, a nossa amiga Norma vai ler a 340, questão do Livro dos Espíritos. Pode ler, Norma, por gentileza? Pois não, querido. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato, considerando-o grande e importante? Respondem os espíritos. Procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Tem uma nota do Allan Kardec, pode ler? Não, não precisa não, Norma. Não Muito precisa? obrigado. Tá bom. Muito obrigado, Norma, pela tua Tá leitura. ok. Então, conforme a Norma leu, vocês perceberam que nós estamos diante de um desafio bem subjetivo, bem pessoal. Cada um de nós temos as nossas travessias, os nossos caminhos, em que devemos procurar alguns exemplos para que tenhamos alguma fórmula, algo a dizer para nós mesmos. Por exemplo, Paulo de Tarso, na condição de Saulo, ele viveu sua travessia perigosa, a caminho de Damasco, conforme sabemos, previsto no livro Paulo Estevão e nos Atos dos Apóstolos. E quando o Saulo ele trilha o caminho de Damasco para alcançar um destino, ele encontrou Jesus. Jesus conseguiu converter aquele coração. E na condição de Saulo, ele passa a ser o Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso conseguiu passar por esta travessia perigosa, porque ele entendeu que o Evangelho é a nossa fonte. E temos agora, no segundo retângulo, livro Nosso Lar, capítulo 24, o nome do capítulo, O Impressionante Apelo. Temos aí, na sequência, o destaque, digamos assim, um assunto, o tema a estudar, princípio de sequência. Isto segundo a dona Laura e o Lises, eles orientam o André Luiz, essencialmente a dona Laura,
mãe de Elisa, disse em Nosso Lar, que existe o princípio de sequência, isto é, nós iremos viver algumas etapas dos nossos planejamentos reencarnatórios, mesmo que venhamos a ignorar esse processo, mesmo que nós venhamos a não entender que a vida ela tem as suas etapas a serem cumpridas. Então, para a dona Laura, quando alcançamos uma certa idade, segundo o princípio de sequência, isto é, todas as coisas, todas as nossas etapas estão acontecendo e elas vão ocorrer situações em lições necessárias para a nossa reeducação espiritual. Por exemplo, uma vez na adolescência eu vou alcançar a fase adulta. Uma vez na fase adulta eu vou alcançar a velhice. Então, essas sequências, elas são importantes porque são determinações de aprendizados. É por isso que devemos nos preparar para o conhecimento. E este conhecimento, ele vai nos dar uma certa capacidade de alcançarmos respostas para nós mesmos. E é interessante que, segundo um livro também da Célia de Luiz, dando exemplo de princípio de sequência, isto é, todas as etapas do nosso planejamento reencarnatório vão acontecer, que são chamadas provas e expiações. Provas porque eu preciso avançar naquele aprendizado. A prova, ela tem essa tarefa. Expiações é um resgate que eu tenho que superar o problema no passado. Eu abandonei alguém, agora vou resgatar amparando essa pessoa que eu abandonei em vidas passadas. Eis aí a expiação, que tem a ver com resgate. E o princípio de sequência, ele vai apresentar todas essas etapas de provas, expiações. Então, eu preciso me preparar. Eu preciso estudar a vida. Eu preciso desenvolver valores para que eu não venha reproduzir velhos padrões de erros, de ilusões, de rebeldias espirituais. E Jesus, no seu evangelho, ele menciona a respeito disso, que ele diz o seguinte: quem quiser seguir meus passos, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isto é, negar a si mesmo. Jesus, ao falar esse negar a si mesmo, é negar essas tendências, essas vidas passadas, quando elas são improdutivas. Eu devo negar as minhas imperfeições, eu devo negar aquelas paixões perigosas, eu devo negar os meus vícios que vão se apresentar nesta encarnação, porque nas encarnações anteriores eu não consegui estabelecer o equilíbrio. Então, em plena encarnação, se eu não entender que existe o princípio de sequência, isto é, todas as etapas evolutivas, expiatórias, provacionais, elas vão acontecer. É o resgate do passado. Aos 30 anos, vou me casar. Terei uma companheira, vai nascer um filho. Esse filho pode ser um desafeto. Eu tenho que me preparar para poder desenvolver não somente a educação do meu filho, mas a educação de si mesmo. Senão eu não vou conseguir educar meu filho, porque eu não sou completo. Talvez eu não tenha ainda condição de viver a maternidade, a paternidade, então eu preciso me preparar. Eis aí o Evangelho como fonte de tudo. Então, diante disso, eu vou pedir para a Norma ler uma questão muito interessante, porque o princípio de sequência, ele é um processo muito individual. As etapas dos nossos planejamentos reencarnatórios vão se apresentar de forma individualizada. Eu teria que passar por aquela experiência que pode ser boa ou não, depende do ponto de vista que você considera como bom ou mal, porque, às vezes, uma dificuldade ela é um processo educativo no coração amadurecido. Mas no coração imaturo, uma dificuldade pode ser algo repugnante. Eis aí a necessidade de eu evangelizar meu coração, para que eu tenha preparo e entender que qualquer sequência da vida irei superar em nome de Cristo.
E eu vou pedir para a Norma ler a questão 361, que é a questão, em sua resposta, diz a chamada responsabilidade pessoal, isto é, as qualidades morais, boas ou mais, que é a pergunta de Allan Kardec. Allan Kardec pergunta: onde se encontra as origens das qualidades boas ou morais do homem? E a resposta diz, próximo disso, né? É no espírito que está encarnado nele. Isto é uma tremenda responsabilidade. Nós não podemos transferir a responsabilidade que cabe a cada um de nós para outro. Então, a nossa doutrina é uma doutrina de responsabilidade intransferível. Eu vou pedir para a Norma ler, por gentileza, Norma, 361 do Livro dos Espíritos, por Pois favor. não. Qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? Respondem os espíritos: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Aí tem a 361A. Não Seguir-se-á. precisa não, Norma. Não Obrigado. precisa, tá ok, querido, tá ok. Valeu. Obrigado, Norma. Tá ótimo, obrigado. Então, conforme a nossa querida amiga Norma leu, vocês percebem que a resposta diz que a responsabilidade dos acontecimentos, do mal ou do bem, das qualidades morais em cada um de nós, é do espírito encarnado, isto é, do indivíduo, do espírito. É uma individualidade. Então, quando estou vivendo naturalmente o princípio de sequência, a minha encarnação está acontecendo, estou ganhando idade, estou vivendo experiências diversas, essas sequências, elas estão direcionadas para a minha individualidade. Eu não posso culpar o outro ou a outra, eu não posso culpar instituições, governos, porque a evolução ela é individual. E um detalhe, os acertos, erros, os méritos ou não, eles são sempre individuais. Por isso que é importante eu entender essa questão 361, que a nossa querida amiga Norma leu, em sua resposta, que a responsabilidade dos valores morais, ela é do espírito que está encarnado. E é interessante que isso lembra também o Mestre Jesus, ele fala sobre a porta estreita. Os amigos, amigas, porventura vão lembrar que quando Jesus, esse símbolo muito interessante, que ele diz que a porta estreita, ela é estreita, porque é a individualidade que entra. Não tem como entrar um conjunto de pessoas na porta estreita do Cristo. Não tem como entrar uma multidão na porta estreita do Cristo, porque a porta estreita do Cristo é a evolução individualizada, individual. Já a larga é a porta que não tem responsabilidade pessoal. A porta larga é do perfil mental infantilizado. Ele culpa terceiros pelo insucesso da sua vida, porque ele não entendeu que a vida vai apresentar as sequências para as provas, para as expiações e todas as necessidades evolutivas. Se não entender que a vida ela vai apresentar estas sequências, estas etapas, eu vou naturalmente viver a invigilância, eu serei descuidado diante de provas que vão exigir de mim heroísmo e capacidade de resistência. Seguindo o nosso retângulo, temos aí livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 25. O nome do capítulo é Em Torno da Fixação Mental. O mentor que acompanha André Luiz neste livro é Aulus. E Aulus está esclarecendo André Luiz alguns temas, e nós destacamos para hoje ideia fixa e estagnação da vida mental. Estagnação da vida mental. É interessante que nós vivemos algumas ideias fixas e às vezes, nós não percebemos que estas ideias elas estão escravizando, elas estão criando prisões mentais perigosas em nosso mundo íntimo.
E existe uma ideia fixa que até o mentor Alexandre, do livro Missionários da Luz, no capítulo Intercessão, ele fala a respeito de uma ideia muito venenosa, que devemos ter um certo cuidado para não acolher essas ideias em nosso mundo interno, no nosso psiquismo. Segundo o mentor Alexandre, no capítulo Intercessão do livro Missionário da Luz, também Cérebro Luiz, ele diz que a ideia de impossibilidade, eu vou repetir, porque esse tema é importante para a nossa formação espiritual. Ideia de impossibilidade, isto é, quando eu vivo uma incerteza do amanhã, essa incerteza do amanhã, ela se apresentou como uma cogitação, uma sugestão, mas eu comecei a fixar mentalmente a ideia de impossibilidade. Isto é, não vou conseguir, não irei alcançar aquela resposta. Então, essa ideia de impossibilidade, ela escraviza a minha mente e ela nega algo importantíssimo que Jesus mencionou no seu evangelho. Para Deus, nada é impossível. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, o evangelho, ele é uma fonte de ideias, de possibilidades infinitas de soluções, de alternativas positivas para as respostas que estamos esperando da nossa vida. O Evangelho é um tratado de muita esperança, é uma fonte constante de erguimento, você está sempre se reerguendo diante dos seus desafios pessoais. Então, enquanto que o mundo coloca para você ideias de impossibilidade, você não vai conseguir, você está limitado, você não vai alcançar seu objetivo. Estas ideias, estas mentalidades, elas são nocivas que podem conduzir o espírito encarnado, invigilante, pode conduzir ele a uma depressão, porque ele colocou na mente dele essa ideia fixa de impossibilidade, pode levar ele a suicídio indireto, porque ele começa a se viciar, ele começa a utilizar vários vícios de natureza material, de natureza emocional, e ele pode viver também o suicídio direto. Quantas pessoas, empresários, ou pessoas que, infelizmente, criaram uma ideia fixa que para que ele tenha felicidade, ele dependa de uma outra pessoa. Como assim? A minha felicidade depende de uma outra pessoa? Não, a minha felicidade depende do Cristo, de Deus. Aí você está livre. Mas quando você incute na sua mente que a sua felicidade, seu contentamento se encontra numa pessoa, você está vulnerável. É uma ideia fixa perigosa. E uma ideia de impossibilidade. Por que impossibilidade? Porque se aquela pessoa lhe negar, se aquela pessoa ela negar um relacionamento com você, você vive numa impossibilidade. E aí, perigosamente, os espíritos infelizes, obsessores, podem jogar sugestões perigosas da ideia de suicídio. Então, devemos evangelizar os nossos corações, sentir o silêncio do altar divino que existe em cada um de nós, no nosso mundo íntimo. É a lei de adoração. Com a lei de adoração, prevista no Livro dos Espíritos, a partir acho que da questão 549, creio eu, 545 do Livro dos Espíritos, nós temos a lei de adoração que esclarece que podemos, em Deus, superar todas as problemáticas da vida. Então, cuidado com a ideia fixa. Cuidado com a ideia de impossibilidade. O nosso Deus é um Deus de possibilidade. Se, porventura, o plano A não deu certo, para Deus vai existir o plano B, C, D, vai até Z, para não cansar vocês. Já vou pular, senão eu vou até Z, aí vai entrar à noite, o pessoal vai achar estranho. Então, do D até o Z, ok? Então, Deus, o nosso Deus é um Deus de possibilidades. E no mesmo retângulo temos, segundo a orientação de Aulos, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele ainda esclarece a estagnação da vida mental. Eis aí uma questão que devemos tomar um certo cuidado.
A estagnação da vida mental é quando a minha vida ela deixa de ter uma tarefa. A minha vida ela não está vivendo, digamos assim, o evangelho, os princípios libertadores da Boa Nova. A estagnação é falta de movimento. Se eu estou estagnado, é porque eu não entendi o valor da vida. A vida é um movimento constante. E esta estagnação da vida mental, ela nasce aparentemente por uma impaciência. Começa assim, uma impaciência. Essa impaciência começou há semanas, daqui a pouco tornou-se anos. Aí a impaciência, ela já atrai a irritabilidade. A irritabilidade, ela já está tomando a minha aura, porque lembrando que todo sentimento, emoção, sensações em nós refletem, indicam, afloram no nosso perispírito sinais de vida ou de ausência de vida. Isto é, quando estou impaciente, constantemente, não é aquela situação atípica. Isto é, eu vou beber um copo de leite e caiu no chão. É claro, ninguém vai sorrir quando o copo cai no chão, quebra tudo e o leite começa a deslizar no chão. Ninguém vai sorrir. Aí vai bater uma impaciência controlável, porque não pode a coisa crescer. Beth, você levantou a mãozinha, fica à vontade. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu estava até esperando você acabar o raciocínio, que surgiu aqui na minha cabeça essa questão da ideia fixa, que você estava falando um pouquinho antes. Hoje em dia é muito comum a gente escutar as pessoas falarem de crenças limitantes, porque elas te fazem com que você fique ali naquele mundinho, você, eu não sou capaz, eu não... É mais ou menos nesse sentido essa ideia fixa? Também. É uma variável, porque a ideia fixa é gênero, digamos assim, é o conjunto, né? E dentro desse aprendizado do mentor espiritual Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, Célia de Luiz, a ideia fixa é o conjunto. Então, dentro desse conjunto, existem vários elementos. Um deles é a crença que limita, né? Perfeito. Eu vejo pessoas assim que às vezes eu tenho que conversar mesmo para mostrar às vezes para a pessoa que aquela é uma autolimitação, ela está se impondo aquilo. Vamos dizer assim, estou dizendo, pode haver ali uma influência espiritual e tal, mas às vezes você chegar e tocar nesse assunto assim de uma maneira muito direta, você pode deixar a pessoa, vamos dizer assim, um pouco assustada, né? Já fica logo, ai, meu Deus do céu! Então, você tem que trabalhar essa ideia para você já ir quebrando, tentando quebrar esse padrão, que às vezes é um alto padrão, né? Um padrão energético, para poder mostrar para a pessoa que às vezes ela mesma está se limitando. Aí vira aquela hiena do desenho, ai, nada dá certo. É isso, né? Perfeito. Então, tá bom. Muito bom. É isso que eu quero. A depressão, do ponto de vista espírita, claro, dentro da medicina, da psiquiatria, tem todo o nosso respeito, porque a nossa fé é raciocinada, e a fé espírita é em base da ciência, e nós respeitamos a conceituação da medicina, da psiquiatria, tudo isso aí são valores respeitáveis e nós acolhemos. Do ponto de vista espírita, não há, digamos assim, pelos livros, psicografado de Chico Xavier, eles não falam diretamente, digamos assim, da depressão como conceito, porque os livros espíritas respeitam os conceitos do mundo. Mas nós conseguimos, através de alguns capítulos, entendermos que pode ser, não é um valor padrão, não é uma resposta única, ok? Pode ser algumas situações de depressões, pode ser uma não adaptação a uma situação expiatória, a uma situação provacional. Vem uma prova difícil e, dando continuidade, esta estagnação da vida mental são situações em que nós mesmos criamos em comportamentos de vidas passadas, ou pode ser nessa vida, e estes comportamentos que violaram as leis divinas, que podem ser imaturidade, falta de evolução, criaram
digamos assim, no campo do eu, do espírito, o indivíduo, criaram vibrações em que inquietam no dia de hoje. Isto é, no passado eu fui descuidado emocionalmente, fui descuidado moralmente e intelectualmente. Estes descuidos, eles geram resultados na vida de hoje, porque cada um segundo a sua obra. Mas eu posso, nesta encarnação, desenvolver uma vida nova, ser um novo ser. Eis a necessidade da reforma íntima. Então, de qualquer maneira, a estagnação da vida mental, ela acontece porque nós precisamos nos ocupar positivamente no nosso dia a dia, viver as disciplinas espirituais, sermos úteis, procurarmos sempre a orientação de Allan Kardec, da nossa doutrina, que diz que fora da caridade não há salvação. Sermos caridosos, não no sentido de uma mera troca, que também tem a sua importância, mas a caridade no sentido de você se transformar, se ajustar às leis divinas. E este ajustamento às leis divinas vão criar em você um novo ser, um espírito mais paciente, mais evangelizado. Eis aí uma caridade que você faz para você mesmo e para outros que se encontram vivendo em sua volta. E dando continuidade, temos aqui no livro No Mundo Maior, capítulo 17, No Limiar das Cavernas. Os temas, acompanhando o retângulo. Então, conforme os amigos vão acompanhar no slide, no nosso estudo online, temos aí livro No Mundo Maior, capítulo 17, No Limiar das Cavernas. Acompanhando a seta, temos aí os conteúdos, os temas destacados. Cavernas de sofrimento e postos de socorro. Esse livro No Mundo Maior, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E temos um mentor espiritual, Calderaro, que acompanha André Luiz neste ambiente, lá na vida astral, e o André Luiz vivendo seus aprendizados. E o Calderaro e André Luiz, eles estão numa região do umbral. O umbral tem uma geografia astral muito complexa, as partes mais ligadas aos abismos e outras regiões geográficas no mundo astral do umbral, que saem um pouco dos abismos, aí são planícies, mas são ambientes sombrios, e tem o umbral, digamos assim, mais habitável, que fazem fronteiras com vários postos, um deles com a própria colônia espiritual Nosso Lar. E o nosso André Luiz e Calderaro, ambos estão trilhando a região do umbral, e eles conhecem, o André Luiz já acaba sendo apresentado por uma mentora. Calderaro apresenta a mentora Cipriana. É uma mentora, um espírito muito avançado, um espírito grandioso, em que ela está ali naquele ambiente do umbral e ela vai ingressar com um grupo de espíritos preparados nas cavernas de sofrimento. Bom, essas cavernas de sofrimento são habitadas por espíritos que violaram constantemente, sem o arrependimento, violaram as leis divinas, prejudicaram as coletividades, sendo eles homicidas, sendo eles espíritos que optaram, infelizmente, escolheram erradamente o suicídio, ou viveram corrupções. Não houve, em plena encarnação, uma mudança, um arrependimento, uma transformação. Então, eles permaneceram com as suas rebeldias, as suas transgressões pessoais, até a morte do corpo físico. E após a morte do corpo físico, eles, pela lei de correspondência, eles foram lançados para esse ambiente das cavernas de sofrimento. E a Cipriana, que é uma mentora do bem, ela vai ingressar com um grupo de espíritos para estes ambientes, retirar, socorrer, amparar. E o André Luiz queria, até então, participar. E ela, de forma muito amorosa, explicou para o André Luiz que ele não podia,
André Luiz, hein? Ele não podia porque não estava preparado para poder ingressar nesses ambientes das cavernas. Então, fica uma lição aí para todos nós. Os nossos preparos, claro, nós procuramos nos esforçar, procuramos viver o melhor, o que é possível, mas não representa a completude. Talvez o espírito de uma hierarquia moral, de uma hierarquia espiritual acima de todos nós, podem dizer não para os nossos desejos. E devemos agir conforme o André Luiz agiu. Muito humildemente, André Luiz entendeu, se curvou a essa mentora espiritual, que ele entendeu que ele não poderia ir nas cavernas porque ele não tinha preparo. E, enfim, então, essa é uma orientação importante. Nem tudo podemos, mas entender o não que a vida nos dá requer um pouco de maturidade. Quando a vida fala não para a gente, e, acima de tudo, Deus está falando não, como entender, como reagir? Devemos sempre procurar a resposta nesses mentores espirituais. André Luiz agiu dessa forma, então eu quero agir dessa forma porque deu certo. Eu não consegui alcançar aquela resposta que eu estou perseguindo na minha vida, não consegui. Então, como é que vai reagir o caldeirado? Com muita paciência, procurando outras opções. Então, eu vou agir como caldeirado. Os livros de André Luiz, eles se apresentam como referências, modelos, para que possamos entender que aquele modelo, aquele espírito, aquele mentor, ele conseguiu resolver. Então, eu posso agir da mesma forma. Eu quero resolver minha vida, não do ponto de vista somente material, mas de ponto de vista emocional e espiritual. Então, esses mentores, eles ensinam, como pais espirituais, como viver na Terra, como superar esses martírios que nós vivemos. E tem uma questão muito interessante do Livro dos Espíritos, eu recomendo a todos que possam estudar pelo menos 3 vezes ao ano, ou uma vez por mês, porque é uma questão, com sua resposta, que nos dá fórmulas. É uma questão que é 893 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, eu vou até pedir para a Norma ler, mas Allan Kardec pergunta, o Allan Kardec indaga a respeito qual é a mais das meritórias virtudes. É próximo disso, né? E a resposta, tem uma parte da resposta que eu acho muito importante para a nossa formação espiritual. Diz o seguinte, que a virtude sempre, quando voluntariamente você resiste os maus pendores. Olha que interessante, olha só o jogo de palavras. Olha o conteúdo inteligente desse espírito superior. A virtude nasce, segundo a questão 893 do Livro dos Espíritos, a virtude nasce quando você resiste às tendências, os maus pendores, os arrastamentos. Se você resiste àquela tendência nociva, venenosa, você está resistindo. Não vou agir dessa forma, porque contraria o Evangelho do Cristo. Ao agir dessa forma, a boa resistência, você gera virtude no seu psiquismo, na sua formação espiritual. Então, resistir o que viola a lei divina, resistir os arrastamentos com as suas imperfeições, vão nos gerar grandes virtudes. Pode ler, a amiga Norma, por gentileza? Pois não. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Responde a espiritualidade. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Perfeito, Norma. Muito obrigado, Norma. E vocês perceberam, através da leitura da Norma, que esta resistência ela é muito importante, porque nós avançamos quando aprendemos a resistir dias difíceis,
dias nublados, noites traiçoeiras, e precisamos sempre aprender a viver como Jesus acalmou, serenou o mar da Galileia. Vocês lembram que no mar da Galileia houve uma tempestade e Jesus estava na barca com os apóstolos e Jesus estava dormindo. Claro que o mestre não estava dormindo, né? O mestre estava observando tudo. E, um dado momento, um dos apóstolos, ele desperta Jesus, e Jesus, ele determina para o mar, para os ventos, para as chuvas, a tempestade no mar da Galileia, ele determinou a calmaria, a serenidade, e assim aconteceu. Então, qual é o aprendizado? Quando a barca, o barco da nossa vida, simbolicamente dizendo, viver as tempestades, o mar está difícil, o que eu devo fazer? Acordar meu Cristo interno. Eu devo ser um apóstolo de mim mesmo, um discípulo de mim mesmo. Eu devo alcançar nas dimensões íntimas, no meu mundo mental, eu devo alcançar o Cristo em mim que está adormecido. Mas como é que eu vou acordar esse Cristo em mim? Através da oração, da resistência, do conhecimento, da caridade. Uma vez acordando esse Cristo interno, esse Jesus interno que todos nós temos, eu irei ficar de pé no barco da minha vida. E vou alcançar a coragem de Jesus, determinando que o mar da minha vida, a tempestade da minha vida, que são provas, expiações, que elas possam cessar através de atos heróicos, de virtudes, de resistência, de aprender a esperar no sentido da resignação ativa. Isto é, esperar de forma ativa, não esperar passivamente. Uma vez esperando, esse mar que me inquieta, que sou eu mesmo, irei viver essa brandura, porque eu despertei meu Cristo interno. Eu despertei a minha angelitude. A cada dia, segundo o apóstolo Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, ele mencionou: dia após dia morro. Isto é, devo morrer para as minhas imperfeições. Uma vez você morrendo para as suas imperfeições, essa tempestade do mar da Galileia, particularizada em você, vai se acalmar, porque você está morrendo para as suas imperfeições. São as suas imperfeições que estão gerando esse mar inquieto, estes ventos fortes. Uma vez que eu consigo superar essa tempestade através de iniciações, disciplinas espirituais, eu vou viver e vou agir conforme Jesus nos ensinou, acalmando o mar. E é tão interessante que nas Escrituras, estão escritos nas Escrituras, que um dos discípulos ficou tão fascinado com Jesus, após Jesus acalmar a tempestade no mar da Galileia, que esse discípulo falou o seguinte para o mestre: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Nós temos um mestre que os ventos e os mares obedecem a este mestre. Como é que eu não vou recorrer a Jesus? Se o mar obedece a Jesus, se a tempestade obedece a Jesus, tudo se acalma, como é que eu não vou recorrer a Jesus se ele pode acalmar o mar da minha vida? Percebe a grandeza de viver com Cristo, meus amigos, minhas amigas? Então é isso. E para finalizar, postos de socorro. No mundo astral existem vários postos de socorro. E esses postos de socorro amparam espíritos que se encarnaram em condições difíceis e são amparados por esses irmãos benfeitores, mentores espirituais, que cuidam daqueles que precisam após a morte do corpo físico, porque não existe morte, porque a morte é biológica. O perispírito, ele é energético.
ela é uma vibração. Então, nós permanecemos na vida espiritual pelo perispírito. E aí, a vida, ela acontece. Nós ingressamos na pátria espiritual e podemos viver um desses postos de socorro na vida espiritual. Existem vários. Campos da Paz, no livro Os Mensageiros. Casa Transitória Fabiano de Cristo, no livro Obreiros da Vida Eterna. Mansão Paz, no livro Ação Reação. E assim vai, meus amigos. Estou finalizando. Que Deus abençoe todos nós. Não desistam. Dias melhores chegarão. Acreditem sempre que há um sol nascente. O sol sempre nasce em nossas vidas. Esse sol nascente, ele está presente o tempo todo, acontecendo. Amanhã, o sol nascente, de novo, estará entre nós. Então, vamos finalizar com a nossa oração, agradecendo ao Senhor Jesus por este encontro fraterno, que o Mestre Jesus possa cuidar de todos nós, que possamos, Senhor da vida, pastor das almas, mensageiro da luminosidade, que o Senhor possa, Mestre Jesus, visitar as nossas casas. Entre em nossa casa mental, a nossa casa espiritual, para que possamos sentir a vida e a abundância que o Senhor representa. Que possamos bater na tua porta e ela se abrirá por misericórdia. Que possamos lançar o nosso olhar aos teus lírios do campo, às tuas aves do céu. Que tenhamos a certeza que, se eu tenho fome, o Senhor é o pão da vida. Se eu tenho sede, o Senhor é a água viva. Se eu tenho sonhos, o Senhor é o maior sonho que eu pretendo realizar, estando perto da sua nobre e imensurável beleza. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.